Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 22 de outubro de 2020, estamos em plena primavera. Hoje está uma manhã bonita, um sol ameno e nós muito felizes de podermos estar juntos aqui mais uma manhã nesse bate-papo gostoso e saudando os amigos que vão chegando. Bom dia, Leondina, bom dia, Rita Maria e todos aqueles que vão se acomodando para saborear esse cafezinho conosco nessa manhã. Sintam-se acolhidos, a casa é grande, podem se servir, ficar à vontade, porque o nosso convidado vibratoriamente já está aqui conosco. Bom dia, Gleice, também, que bom. Que bom, a Gleice mandando um abraço dela, um bom dia dela e do Marquinho, muito bom. Obrigado, Muita um abração saudade. ao nosso querido Marquinho também. Saudades. Mas vamos começar, Roberto? Já. Nós estamos com áreas de primavera hoje, né, Lê? Exatamente. Temperatura amena, os pássaros cantam, longe daquele frio e uma umidade relativa, né? Boa. Então vamos dar continuidade àqueles que nos têm acompanhado na trajetória desse querido benfeitor e amigo Guilherme Taylor Marsh. Quem foi Guilherme Taylor Marsh? Onde teria nascido? Em que local? No dia 21 de agosto de 1838, na então Santana do Paquequé, que não era uma cidade. Em verdade, era uma sesmaria, uma área de terra, no valor equivalente a 175 milhões de metros quadrados, 175 quilômetros quadrados, que daria origem aos dias de hoje à cidade de Teresópolis. Mas no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, na região serrana. Nasceu no Planalto da Serra dos Órgãos. Isto. Mas nós falamos muito já sobre Dr. Marsh, a infância, os pais, a ida para a capital, estudar na corte. Foi estudar na corte, olha que coisa mais romântica. Ele que nasceu em 1838, nasceu em pleno Império, olha que maravilha. No Segundo Império, né? Era Dom Pedro II. Muito lindo. Foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, como nós falamos, mas logo que terminou a faculdade, ele terminou a faculdade com seus 21 anos, outros dizem que até com um pouco menos, mas ele casou cedo, afinal ele só, ali no Rio, precisava de uma companhia, não tinha família, não tinha ninguém, não tinha primos, não tinha pai, não tinha mãe, então ele casa para constituir a sua própria família. Já tinha o seu diploma na mão. E aí, Roberto, quando é que ele casa? Em 1860. Ele contava, então, 22 anos. E quem foi a feliz consorte? Dona Francisca de Paula Correia Marsh. E aí... Dona Chiquinha para os íntimos. Isso, e ela viria tornar-se uma grande companheira, um suporte mesmo para o Dr. Marsh. Sempre vem espíritos para somar quando a pessoa tem uma proposta do trabalho no bem. Mas nós falamos, Leila, da ida dele para Niterói, né? E tem um detalhe importante, porque quando ele muda para Niterói, ele tinha um filho. Eles, né, o casal Marsh, tinha um filho. E então lá no Rio ele começa a clinicar intensamente. Pode ficar à vontade dele para comentar. Mas ele começa a clinicar, mas eu vou pedir 1 minuto, 10 segundos, eu já volto. Então, enquanto a Leila se ausenta, vamos ficar imaginando o que o Dr. Guilherme Taylor Marsh teria ido fazer em terras fluminenses. Nós relatamos ontem que ele instalou-se inicialmente na Rua da Praia, com a Rua Saldanha Marinho, obrigado, Leila, no centro de Niterói. É verdade.
Ele No se... sobrado, o sobrado era assim, olha, na parte superior era a residência da família e na parte inferior é onde ele tinha lá o seu consultório. E ali foi, à medida que ele trabalhava profissionalmente, mas também a família foi crescendo. Falamos, um amigo propõe, eles iam abrir uma farmácia homeopática, se ele não queria ir para Niterói, a esposa aceita. O amigo, o colega, né, que era conhecido também da época em que Guilherme, era acadêmico de medicina, e o colega, então, ele estudava farmácia. E aí ele falou, olha, eu vou abrir uma farmácia homeopática. E eu sei que você gosta da homeopatia, porque o Guilherme já estava há um ano clinicando como alopata e não gostava nada do que via. Mas ficou a recordação daquela intervenção do Dr. Dias da Cruz, médico homeopata, que salvou a vida de um jovem. Mas a gente vê esse amigo também, era uma pessoa bem assim adiante do tempo, porque abriu uma farmácia homeopática, quando a homeopatia ainda era considerada pela medicina tradicional, apenas uma aguinha sem efeito nenhum, mas Dr. March, por mais de 60 anos, descuidando-se de si e da própria saúde, numa afirmação patente de renúncia, de dedicação, tornando-se por isso mesmo um homem que realmente viveu os ensinamentos evangélicos. Ali ele procurava não somente atender a pessoa com a sua enfermidade física, mas ele procurava levar a paz, a saúde a milhares e milhares de sofredores de todos os matizes. E é interessante porque quando nós não temos essa compreensão espírita, podemos dizer, olha, se o homem tinha as suas próprias enfermidades, por que ele não curou a si próprio? Mas nós não sabemos os compromissos espirituais que ele tinha para poder passar por aquelas dores. Mas mesmo com as suas próprias dores, ele não deixa de acolher, de auxiliar, de curar a milhares e milhares, não foram centenas não, milhares e milhares. E com isso, que vinham de várias partes do país de várias também. partes do estado, e ele foi alcançando uma grande projeção na cidade. E já avançando um pouco no tempo, depois a gente volta de novo, mas o que acontece? À medida que ele foi se tornando muito conhecido na cidade, muitos sacerdotes católicos tentaram atraí-lo, mesmo nos últimos momentos da sua vida, procurando fazê-lo em confissão, porque era costume até hoje, dentro do credo católico, as pessoas às vezes quando estão assim, como se diz, à beira da morte, vai o padre lá para dar extrema-unção, e ele ali, ele já muito enfermo, os sacerdotes queriam que ele ali se confessasse, né? Desse um momento ali de dizer, não, eu sou católico. Mas o próprio filho depois, com toda Um assédio, com esse assédio, exatamente, do clero, o que o filho faz? Aí o filho foi assim muito firme, ele disse, olha, não vou permitir assédio aqui impertinente, porque ele sabia que o pai, desde muito, adotara o espiritismo e não aceitava dogmas e sacramentos religiosos. Nós vimos ele ainda como acadêmico, quando ele vê toda aquela eficácia do espiritismo unida à homeopatia, ele começa a estudar as obras de Kardec. Então o filho diz, não, o meu pai não aceita, meu pai é espírita, meu pai tem a religião dele. Ou seja, tem muitas pessoas aí que não têm religião nenhuma, vão em busca deles, né? Aliás, o próprio Allan Kardec ensina assim, olha, se alguém não quiser ouvir a mensagem espírita, não perca tempo com ele. Ele certamente já encontrou um local, um abrigo,
para cultuar a sua fé. Agora, preocupe-se em buscar aqueles que estão entre as sombras, que ainda não encontraram um aconchego, um recanto onde possa louvar e agradecer a Deus por tudo. É verdade. Se a pessoa está feliz na sua crença, se aquela crença está preenchendo, ótimo, poxa, é maravilhoso isso. Mas o Dr. Marsh, apesar de ter se tornado espírita, ele absteve-se de pregar a doutrina espírita pela palavra. Ele trabalhava diuturnamente. A tarefa dele era outra, A Leila. tarefa era outra. E talvez até para não chocar as opiniões de parentes, de amigos, mas ele pregou através dos seus atos e exemplos, porque tinha isso também. O próprio Bezerra de Menezes, quando ele se declara espírita, toda a família se afasta dele. E talvez é uma suposição, pode ser que Dr. Martin, para evitar qualquer tipo de contenda, ele, não, eu tenho a minha crença íntima, mas não vou querer polemizar com a família. Leila, vou abrir um parênteses aqui, botar uma cunha muito apropriada. Bezerra de Menezes, nós falamos hoje da pandemia, né? Mas Bezerra de Menezes viveu o auge da gripe espanhola, que alguns falam assim, mas chegou ao Brasil, chegou. E com uma tremenda fúria. Não, Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes não. É o Guilherme March. Então, o Dr. March, ele assumiu um distrito sanitário, assim a cidade foi distribuída em distritos sanitários. E o Dr. March, apesar da idade, lembremos que ele nasceu em 1838, em 1818, e a gripe espanhola eclodiria neste ano, e duraria até o ano seguinte, 1919. Então ele já estava fazendo contas, Leila, 62 mais 18, 70, 80 anos. E ele filiou-se aos órgãos públicos de administração da saúde para minimizar as dores daqueles. Então ele, através da homeopatia, isso é importante, e as formulações tinham que ser rápidas, porque a moléstia ela não esperava. Então ele conseguiu, formulando a homeopatia na dinamização necessária, salvar milhares de vidas. E nesse contexto, ele não se restringiu somente a atender aqueles do distrito sanitário do Barreto, mas atendia pessoas vindas até de outras cidades. Então, muito importante isso. 80 anos, gente. É verdade. E não pereceu em função da gripe espanhola, antes que alguém pergunte. Não, ele ainda sobreviveria um pouquinho mais. Mas ao longo desses mais de 60 anos trabalhando, ele possui uma enorme clientela. E a todos aqueles pacientes que o procuravam, ele passava a considerar como um membro da família. Esse é o verdadeiro médico. Tem aquele texto de Bezerra de Menezes que fala sobre o verdadeiro médico, e Dr. March era um verdadeiro médico. Ele passava a considerar aqueles pacientes como membro da família e, portanto, com direito à assistência material, porque iam pessoas de condições financeiras, mas iam pessoas com muita pobreza, pessoas que vinham de outras cidades, que às vezes não tinha naquela época não era R$1 que existia, mas não tinha o dinheiro para pagar uma passagem de trem. Era assim, andavam a pé, eles chegavam às vezes de barca, do centro de Niterói, onde tem as barcas, até onde ele tinha o consultório, é uma boa caminhada, bem distante. As pessoas iam a pé, porque não tinham condições. O bonde chegava, ou a barca chegava às 5 horas da manhã, a primeira barca, e o bonde que deixava na porta da casa dele, passava às 5 horas da manhã. Então, desde 5 horas da manhã, ele já estava ali a postos para atender as pessoas, mas não era assim, de 5 horas da manhã, até meio-dia, né, já trabalhou 7 horas seguidas, não. Mas Leila, ele... Era até que horas que ele ficava, Roberto? Olha, ele encerrava o atendimento
em tese, né, às 22 horas. Até às 10 É quando da partiu o noite. último trem, que, aliás, ali no Barreto tinha uma antiga estação ferroviária. Essa ferrovia ligava ao extremo norte fluminense, que era um polo canavieiro muito forte, muito grande. E foram muitos anos ali vivendo nessa condição. Leila, mas ele muda da Saldanha Marinho para o Barreto. Lembra É que época? verdade. Então, nós vamos comentar isso já daqui a pouquinho. Vamos Mas passar. vamos aproveitar e vamos saudar os amigos que porventura tenham chegado e que nós ainda não vimos. Ô, Janete, bom dia. Que bom, Janete, aqui. Leondina, nós já cumprimentamos. Rita Maria. Opa. A Rita Maria, quem mais? Janete, Cosme, bom dia, Cosme, bom dia, Maria Dolores, desejando um abençoado do dia para todos nós, muito bom. Mas, voltando ao nosso querido Dr. Márcio, nós já vamos falar sobre ele. Mas, como eu estava dizendo, ele considerava os pacientes como verdadeira família. Os pobres da cidade faziam verdadeiras romarias à sua casa. Uma casa modesta, onde morava e onde ele vivia do modo mais humilde possível, porque todos os recursos que ele tinha, que ele possuía, eram em benefício de dividir com aqueles pacientes. Ele tinha, ao longo do tempo, ele foi tendo, uns dizem 10, outros 11 filhos, tinha a esposa, ele e aquela grande família humana que ele cuidava. E dada a sua dedicação à extrema pobreza, apesar de possuir uma das clínicas mais vastas da capital fluminense, a sua renda era por demais reduzida, porque ele tinha falado para a esposa, como nós comentamos ontem, que ele dizia: a homeopatia é uma ciência do céu. E até eu não me sinto em condições, eu não me sinto confortável no direito de cobrar. As pessoas que quiserem ajudar, eu vou deixar lá uma caixinha, uma coisa na entrada. Uma urna. Mas aqueles que não puderem, eu não vou cobrar. E a situação dele econômica tornou-se muito crítica, devido à enfermidade que o atacara na mocidade. Que enfermidade foi essa? Essa enfermidade, ela começou a tolher os movimentos dele, locomotores. Não foi a varíola, não, né? Não, a varíola ele ficou recuperado. Ele teve uma enfermidade na mocidade e que foi atacando os membros. Ele começou a andar de muleta, de bengala, de muleta. E aí, nessa altura dos acontecimentos, com aquela situação muito difícil, financeira, aquela massa anônima que ia ali, que acorria em busca de auxílio, percebendo a situação precária em que ele vivia, aquele grande missionário do bem que se dedicava dia e noite a atender, aí o que eles fizeram? Aí o Roberto pode dizer, o que eles fizeram, Roberto, aí nesse momento? Lembrando que o imóvel da Saldanha Marinho com Rua da Praia, ele ficou ali durante um ano. E atendendo a grande massa, como colocamos lá atrás, ele na entrada do consultório tinha uma urna, onde estava escrito: aqui não se cobra por consulta. Quem puder, dê o que achar apropriado. E ponto. Então, nunca lhe faltou o pão à mesa, isso é importante que se diga. Porque havia aqueles que, com consciência, falaram assim: tem muitos que não podem pagar, eu posso, então botava lá uma espórtula, né, um dinheiro. E aí, no final do dia, abria-se e ali ele recolhia o suficiente para abastecer a sua despensa. Porém, depois de um ano, o proprietário, o senhorio, procura-o e fala assim: olha, eu estou aqui de passagem, vim dar meus parabéns, você tem uma clientela muito grande, você é uma pessoa muito bondosa e tudo, só que tem um detalhe. Eu vivo do aluguel deste imóvel. E já tem algum tempo, teria sido um ano, né, que não havia quitação. E aí ele comunica-lhe e que aí estaria, então, ele, como senhorio, na obrigação, embora a contragosto, de pedir o imóvel de volta. E aí
isso foi com a porta entreaberta, Leila. Então, haveria alguém que teria ouvido. E ele fecha a porta e faz uma oração com muita unção, com muito respeito, pedindo a Deus que lhe desse o provimento necessário. Porque ele gostaria, sim, de continuar atendendo como vinha fazendo até aquele momento, mas também ele tinha o dever moral de ter um teto para a sua família. Uma vez encerrada a prece, ele abre a porta. E quem primeiro se dirige a ele era uma senhora, uma dama da alta sociedade fluminense, e que relata assim, olha, eu não pude deixar de ouvir o diálogo, mas você fica tranquilo que nós vamos instituir um chamado livro de ouro. E ali eu vou coletar assinaturas com donativos para que possa você ter a sua própria casa. E o aluguel a gente vai quitar também. Aluguel já vencido, né? E os povos vencendo porque acabaria comprando um terreno no Barreto, onde seria construída uma casa. Porque uma casa que atendesse às suas necessidades, e ele já tinha alguns filhos, né? Então ele precisava ter acomodação para os seus e também espaço para atender aos inúmeros enfermos de todas as localidades que ali se dirigiriam. Então, ele continua, e quando a casa ficar pronta, ele vai ver lá no Barreto, né, onde finalizou seus dias entre nós. E a casa tinha 5 quartos, dependências diversas, tinha até uma sala especial para fazer a manipulação das medicações homeopáticas e um espaço também para o consultório, além das demais dependências. E aí ela chama ele, Guilherme Taylor, Marche, e agora, Marche, como é que está? Vê aqui. E ele olha, tem no fundo um terreno, ainda com uma área bem grande, e fala assim, olha, está quase bom. E ela, mas como quase bom? Ele diz, olha, se posso ainda pedir alguma coisa, eu pediria para você fazer 6 quartos, ali nos fundos, 3 de um lado e 3 do outro, com as instalações sanitárias ao fundo. E explica por quê. Porque tem pessoas que vêm de Tanguá, vêm de Araruama, vêm de Itaboraí, de Leões, longe, não tem R$1, o equivalente, né? Vamos colocar assim, para pagar um trem. Então, às vezes, chegam aqui cansados, eu não posso mandá-los de volta. Eu preciso também ter acomodações para eles, onde eles possam dormir, roupa limpa para se trocarem. E ela não se fez de rogada, fez tal como o Dr. Márcio pedir ali. Como foi obtido esses donativos? Através do livro de ouro. É um livro, ela enfeitou a capa, fez uma página de abertura, né, a que se destinavam. E aí quem podia dava R$1, R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, e aí acabou construindo aquela Isso ao tempo da época, que naquela época acho que era R$1.000 que era se dos falava, R$1.000, né? Mas tomando posse daquele imóvel que ficava na rua Benjamin Constant, número 14, o bar, enfim. Era na Rua de Santana. Na Rua de Santana 14. Depois Benjamin Constant. Ele tomando posse ali daquele imóvel, o que ele faz? Ele abre as portas de par em par. Ela dá a chave para ele e diz, não, eu não quero a chave, porque a minha casa ela não pode ficar trancada. Nunca usarei essa chave. Nunca ela usarei. Ficou impactada. Como você não porque gostou? aqui, aqueles afortunados, eles vão poder entrar livremente. Eu não tenho direito, esta casa não é minha, mas de todos os que não têm teto. E aqueles que doaram, falaram, essa casa não é minha, porque eu ganhei, mas é o povo que me deu. Então eu não posso fechar portas para o povo. Aí ela entendeu, então, porque ele dizia assim, olha, eu nem sequer vou dormir numa cama, eu vou dormir numa lona. E aí não leve roçada a porta, seja a hora que for, eu terei que estar a postos para atendê-lo. Ele dormia na sala, numa lona, para que se alguém chegasse madrugada, ele a gente chama de beliche, né, Lê? Ele já poder atender, né? E durante cerca de 33 anos ele residiu ali com a família, aquela casa que foi doada pelo povo, e para onde ele já entrou ali enfermo, porque quando ele entra ali, a saúde dele, como nós falamos,
tanto a saúde física quanto financeira não estavam bem. E ali ficou durante todos aqueles anos. Posteriormente, o imóvel foi reformado pelo governo do município, mas a porta era aberta ali para todos. Às vezes ele estava numa refeição, alguém batia, ele parava a refeição para poder ir atender, mas a enfermidade dele é interessante. Nós vemos assim, né? O espírito vem com tanto amor, com tanta dedicação, mas às vezes tem que passar pelas suas dores. Às vezes precisa passar por cirurgias médicas. Nós vemos o nosso querido Divaldo Franco, que agora tão recentemente, com mais de 90 anos, precisou fazer uma cirurgia muito séria, mas com toda assistência espiritual, teve uma recuperação boa, não teve nenhuma intercorrência. E da mesma forma, aquele espírito tão dedicado, mas a enfermidade avançava e ele passou a atender os pacientes agora já no seu quarto. Ele ali já não conseguia mais, porque antes ele atendia. Tem até um caso interessante que o Roberto pode até contar se desejar, ou eu conto. Ele tinha aquela sala, ali tinham vários bancos, tinha uma antessala com vários bancos, depois tinha uma outra sala com vários bancos, aonde ele, atrás de um biombo... Era na varanda ali, varanda, né? Os bancos eram na varanda, a varanda em forma de U. Então tinha fila, ele atendia por hora de chegada. Depois a sala, e ali ele atendia atrás de um biombo. E eram centenas e centenas de pessoas. Era a fila dos sentados, Leila. Então, à medida que o da ponta ia sendo atendido, aí esse dava mais um pulinho e tal, e assim a fila caminhava. E não tinha, acho que, ordem assim, porque quando o bonde chegava às 5 horas da manhã, todo mundo corria para lá. Depois iam chegando mais bondes, e mais bondes. Então... Eu fico imaginando aqueles bondes, né? Aqueles trilhos, né? Mas não era bonde puxado a cavalo, né? Burro, puxado né? a cavalo, bonde puxado a cavalo. Vocês não se lembram disso, né, gente? Era uma época tão romântica, não era? Eu acho. Não sei. Mas era uma época romântica, assim. Mas então ali ele atendia durante muitos anos. E quando dava assim meio-dia, que era o horário do almoço, tocava uma sineta. E aí o que acontecia? Amanhã nós vamos dizer o que acontecia quando tocava essa sineta, quando dava meio-dia. Porque o nosso tempo já se esgotou mais do que se esgotou. Então, se der tempo, a gente vamos contar depois da sineta, porque tem uma história muito mais abrangente, inclusive, no meu entendimento, em que ele atendia mediunicamente. Mas o corpo já não respondia mais. Então, vai adiante. Nós vamos contar assim. Mas então, queridos amigos, amanhã a gente vai dizer o que acontecia quando tocava essa sineta lá, meio-dia. Mas a Leondina mandou uma mensagem aqui bonita, vamos ler. Que anjo maravilhoso esse que passou por essa terra. Ah, se todos os médicos o tomassem como exemplo de vida. Coração muito cheio de amor para com o próximo, lindo. Amei ouvir sobre a vida desse médico iluminado por Deus. O melhor de tudo, Leondina, é que ele continua trabalhando e continua nos assistindo. E agora livre daquele corpo enfermo, agora em condições da onde a gente solicitar a sua presença, ele poder chegar. Em favor dos nossos solicitantes, né, que temos solicitações de todos os pontos do país e alguns até do exterior, nós invocamos, né, os préstimos do Dr. March também. É verdade. Mas, queridos amigos, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira. Hoje é quinta-feira, 8 horas da noite, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o passe magnético espiritual à distância, a magnetização das águas.
das medicações. Estão todos convidados a participar desse momento, tanto para receber como também para doar em benefício de outros irmãos que estejam mais necessitados do que nós. Amanhã nós vamos continuar essa história, que teria muito para falar, uma pessoa que durante mais de 60 anos curou a milhares, teriam muitas e muitas histórias para contar, mas a gente vai contar somente uma. E encerraremos amanhã essa linda história. Sábado, nós temos às 10 horas da manhã o Evangelho para a Família e para a Criança. Domingo, o Evangelho no Lar, também às 10 da manhã. A Sueli mandando aqui, é o avatar dela, né? Agora todo mundo tem um avatar. Eu também tenho que ter o meu. Ficou linda, Sueli. Parabéns com os seus, como é que se diz? Em cima dos seus 61 anos de experiência de vida. Com as lindas madeixas. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Queridos amigos, paz a todos, aguardamos vocês hoje às 20 horas, amanhã às 10 da manhã. E quem não tiver oportunidade, assistam depois na gravação nos nossos canais do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Está lá na playlist, o Café com o Evangelho, e o nosso canal do Telegram, que é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede do bem. Paz a todos, um dia abençoado. Muito obrigado, queridos amigos e amigas, e solicitando suas escusas, né? Desculpas pela voz que nos está ajudando muito. Mas permanecemos aqui e amanhã, se Deus quiser, nos encontraremos. Até lá.